Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Sim, uma das maiores dúvidas do mundo será analisada aqui hoje. Mas antes, deixe que me apresente. Sou o Castor Paul, do blog de humor Óleo de Castor, e este é o Castor Ciência, um canal que explica como as coisas funcionam, por que existem e adiciona informação à sua vida. Normalmente tem vídeos novos a cada 2 semanas. Só que esse canal do YouTube não substitui a escola. Eu estou aqui para adicionar conhecimento e alimentar sua fome por curiosidades. E você pode sugerir temas ou enviar dúvidas para o Castor Ciência. É só comentar aqui no vídeo ou enviar para o e-mail na tela. E agora, vamos analisar esse tema tão discutido entre familiares, amigos e até inimigos. Bom, pode até virar inimigo depois de discutir esse assunto, né? Porque você sabe como é que é. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Essa pergunta tem deixado a humanidade perplexa desde os tempos gregos até hoje. E até hoje, qual é a resposta? Bom, dá para responder isso fácil se nós interpretarmos essa questão ao pé da letra. Animais ovíparos que botam ovos existiam muito, mas muito antes das galinhas pensarem em surgir. Então, tecnicamente, o ovo veio primeiro que a galinha. Essa é a resposta mais simples para quem te perguntar qual veio primeiro. Agora, mudando um pouquinho as palavras. O que veio primeiro? A galinha ou o ovo de galinha? Essa pergunta, sim, foca mais sobre a causa e a consequência que entram em um ciclo infinito. Ou seja, se a galinha nasce de um ovo e o ovo sai da galinha, de onde veio o ovo? De uma outra galinha, que podemos presumir que veio de um outro ovo. Um ovo botado pela galinha, que veio de um ovo, que veio de uma galinha, que veio de um ovo, que veio de uma galinha, que veio de um ovo, que veio de uma galinha, que veio de um ovo, que veio de uma galinha. Bom, deu para entender o ciclo como ele fica infinito. Então vamos analisar os dois lados, começando pelo time galinha. Estudos sugerem que a proteína essencial para que o ovo se forme só é encontrada no ovário das galinhas. Sem essa proteína, a casca do ovo da galinha não poderia se formar. Então, sem ter uma galinha, tecnicamente não é possível obter um ovo de galinha. Mas isso depende da natureza e da definição de ovo de galinha. Como assim? Você me pergunta. Então, depende se é um ovo de galinha que foi chocado por uma galinha ou um ovo que contém uma galinha. Obviamente, a proteína da casca tem que vir de algum lugar. Mas eu vou dar um exemplo bem exagerado. E eu sei que ambos os animais não botam ovos. Se por acaso um elefante chocar um ovo de que nasceu um leão, esse ovo seria um ovo de elefante ou um ovo de leão? Complicado, né? Isso nos leva ao outro lado da discussão, o time do ovo. Vamos ver o lado do ovo em que é possível explicar que ele veio primeiro. Durante a reprodução, dois organismos passam sua informação genética sob a forma de DNA. O que acontece é que a replicação desse DNA nunca é 100% precisa e frequentemente ele produz pequenas alterações para o novo organismo. Essas pequenas mutações de DNA e milhares e milhares e milhares de gerações novas acabam criando novas espécies. Então vamos voltar no tempo um pouco, onde havia uma criatura que era muito parecida com uma galinha, mas ainda não era uma galinha. Vamos chamar essa criatura de protofrango. Esse protofrango teria acasalado
com outro proto-frango. E com a mutação genética que eu expliquei no ovo, acabou por resultar em um ovo que um tempo depois deu origem à primeira da nossa conhecida galinha. Nesse caso, o ovo foi quem veio primeiro, não é? De qualquer maneira, o processo, nesse caso, seria similar à transformação de lobos em cães. Desde o momento em que o ser humano começou a domesticar o lobo, em nenhum momento o lobo deu à luz a um cachorro. Esse foi um processo de transformação que levou muitos e muitos anos. Mas então, a que conclusão podemos chegar? Ficamos com dois cenários diferentes. Os ovos de algumas espécies chocaram, criando os proto-frangos, que botaram seus proto-ovos e depois de anos e anos de mudanças genéticas, originaram uma galinha como conhecemos hoje, que começou a pôr depois os ovos de galinha. Então nesse caso a galinha veio primeiro. Ou então temos um proto-frango que deu origem a uma galinha por meio de um ovo que podemos classificar como ovo de galinha. E depois nasceu-se a nossa galinha. Então nesse caso o ovo veio primeiro do que a galinha. Isso nos traz de volta a questão da nomenclatura. Ovo de galinha é porque tem uma galinha dentro ou porque uma galinha chocou ele? Essa pergunta não tem muito sentido para nós hoje. Mas o que importa no final, independente se era um ovo de galinha ou um ovo de proto-frango, é que a primeira verdadeira galinha acabou por vir de um ovo. Então, sim, o ovo veio primeiro. Bom, foi um assunto que parecia simples, mas eu tive que desenvolver bem para conseguir chegar num resultado e vocês conseguirem entender. Então é isso. Se inscrevam no canal para novos vídeos do Castor Ciência, curtam e compartilhem nas redes sociais. Um abração aqui do Castor Paul e fui!